Prazer ter o senhor aqui. Fique à vontade, a casa é nossa. Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Amém. Seja Deus louvado por esta oportunidade que o Senhor está me concedendo em estar aqui com os irmãos depois de um bom tempo, né? Mas aprove a Deus nos trazer aqui nesta noite para juntos estarmos adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Minha gratidão a Deus, ao pastor Simão, pastora Débora, Simone, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos. Marcos, o capítulo de número 16. Marcos, capítulo de número 16. E o versículo de número 1, o versículo de número 1, apenas a expressão que diz: e passado o sábado, e passado o sábado. Amém. Pode tomar o vosso assento. Em nome de Jesus. E passado o sábado, é aquilo que eu quero compartilhar com os amados aqui nesta noite, tendo em vista que o tema que for escolhido para os cultos aqui é sobre perseverança, e dentro desta perspectiva, estando em oração e evidentemente a nível de algumas pesquisas básicas, deparei-me com esta passagem bíblica e a mesma quero trazer algo de Deus para o nosso coração. Evidentemente, queridos, que antes de ater-me com a devida profundidade no texto que nós lemos, eu preciso fazer algumas ressalvas. Eu preciso fazer aqui alguns apontamentos, visto que estamos diante de uma passagem bíblica que tem em si as suas complexidades. E na verdade não só o capítulo do Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, mas como também o próprio livro em si. E é lógico, queridos, que esta complexidade que nós temos relacionado a este livro está pautado na autoria do mesmo, visto que existem alguns debates e embates teológicos com respeito à autoria deste livro aqui. Só que na verdade a maior complexidade que gira em torno deste livro aqui, não só dele, mas nos 4 evangelhos que tratam-se com respeito ao momento específico da morte e ressurreição de Jesus. É lógico que existem algumas crenças, existem alguns conceitos, existem algumas ideias que tentam se desfazer da veracidade destes fatos que nós, como cristãos, como servos de Deus, realmente acreditamos, defendemos, que é justamente o processo da morte de Jesus, como também da sua ressurreição.
E dentro deste capítulo aqui, a última complexidade que nós temos está justamente no conteúdo especificamente deste capítulo. Porque neste capítulo aqui existe algumas ideias de que ele em si só tem a sua inspiração desde o versículo 1 ao versículo de número 9. Porque há quem acredite que a partir do versículo 10 a seguir, os versículos em si eles não se encontram no texto original. E é por isto que existem algumas traduções bíblicas, como por exemplo a Naá, a Nova Almeida atualizada. Se você pegar esta versão bíblica, você vai perceber que nela não existe justamente os versículos, do versículo de número 10 ao versículo de número 20, porque segundo alguns, não há propriamente uma inspiração. Foi coisas que foram propriamente acrescentadas pelos escritores. Mas é claro que quando nós partimos para este lado da complexidade bíblica e teológica, chegamos à conclusão que na verdade em si, todo esse texto, todo este capítulo, ele tem a sua inspiração divina. E é justamente por isso que eu quero falar um pouco sobre esta passagem bíblica na sua totalidade. Se você trouxe a sua Bíblia, permaneça com a sua Bíblia aberta, visto que nós precisamos entender o que de fato a Bíblia nos fala. Porque não adiantaria eu apenas chegar aqui, gritar, pular e não falar daquilo que a Bíblia realmente diz. E como nós acreditamos que a Bíblia é de fato a palavra de Deus e na sua totalidade ela é completamente inspirada pelo Senhor, nós precisamos nos ater a alguns detalhes, algumas minúcias, para que realmente possamos compreender a palavra do Senhor. Eu sei que isto que neste momento eu estou falando aqui tem a sua extensão, tem a sua amplitude, tem a sua complexidade, só que não posso me ater dentro destes conceitos, porque infelizmente acabaremos perdendo muito tempo. E eu quero tentar remir o tempo para que os amados possam entender o que Deus tem para as nossas vidas aqui nesta noite. Até então os amados sabem tanto quanto eu que o Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, ele em si, ele é o primeiro evangelho que fora escrito, e é por isso que desde o capítulo 1, a partir do versículo 1, trata-se sobre, nós temos a expressão início ou princípio do ministério de Jesus, ou da vida de Jesus, porque justamente Marcos, ele teve este privilégio de ser este primeiro escritor dos evangelhos, para tratar com respeito à vida de Jesus, as obras de Jesus, todo o ministério terreno de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, a sua parousia, a sua vinda, a sua ascensão, enfim. E é por isso, queridos, que tendo esta consciência e esta convicção de que este evangelho, ele trata especificamente sobre a vida de Jesus, é porque Jesus ele é a base, Jesus ele é o centro, Jesus é aquele que veio como o plano de Deus, como o projeto de Deus, para resgatar toda a humanidade. E é claro que dentro deste plano, deste projeto estabelecido pelo Senhor, havia promessas, havia profecias relacionadas a este acontecimento.
E é claro que a primeira profecia ou promessa que nós temos relacionado a isto aparece em Gênesis capítulo de número 3 e o versículo de número 15, quando a Bíblia enfatiza acerca do descendente da mulher. Quando Deus estabeleceu uma sentença para o homem, quando Deus estabeleceu uma sentença para a mulher, e quando Deus estabeleceu uma sentença para a serpente. E dentro desta sentença que Deus havia estabelecido, Deus disse que o descendente da mulher haveria de ferir a cabeça da serpente. Com o passar do tempo, é lógico que outras profecias e promessas começaram a ser liberadas, como por exemplo, Isaías capítulo de número 9, versículo de número 6 diz: pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Quando a Bíblia diz que um menino nos nasceu, a Bíblia está falando sobre a natureza humana de Jesus. Mas quando a Bíblia diz um filho se nos deu, a Bíblia está falando com respeito à divindade de Jesus, mostrando que Ele é o próprio Deus, que se fez carne e que habitou entre nós, e que vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, quando Ele veio a esta terra, cumprindo justamente a profecia de Isaías capítulo de número 7 e o versículo de número 14, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Quando nós adentramos para as páginas do Novo Testamento e nos deparamos com os 3 primeiros evangelhos, a saber, Marcos, Mateus e Lucas, nós temos justamente momentos específicos sobre este acontecimento, quando a Bíblia nos enfatiza que o anjo Gabriel foi até uma aldeia por nome de Nazaré, propriamente na casa de uma virgem por nome Maria, lhe saudou, como era de praxe naquela época, e disse: tu és bem-aventurada, tu conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Maria olha para si, reconhecendo as suas fragilidades e também entendendo que ainda ela estava no processo de casar-se, e ela disse: como isto poderá acontecer, visto que eu não conheço a varão nenhum? E a mensagem do anjo para ela disse: descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo, porque o que de ti será gerado não será teu, mas será chamado Filho do Altíssimo. Isto acontece, e a Bíblia nos enfatiza com respeito a este ministério de Jesus, do homem, do Deus que se fez carne e que habitou entre nós. Ele tinha um ministério poderoso, ele teve um ministério profícuo, ele tinha também os seus cargos, as suas posições. Ele veio como profeta, ele veio como rei, e ele veio como um sacerdote. Mas o momento mais específico, mais brilhante e mais importante da vida de Jesus não foi as curas que ele realizou, não foi os milagres que ele realizou, não foi o pão e os pães e os peixes que ele multiplicou, não, porque ele não veio propriamente para estas coisas, não, de forma nenhuma. Jesus, quando ele veio para cumprir a maior missão do Evangelho. E qual é a maior missão do Evangelho? A maior missão do Evangelho é justamente a capacidade de abdicar da sua própria vida, de renunciar à sua própria vida para viver a vida de Deus.
Jesus veio para isto. Ele veio para abrir mão da sua própria vida, para resgatar a minha vida, para resgatar a sua vida, para resgatar a nossa vida, porque este era e é o plano da redenção. Jesus, ele veio, e quando ele veio, Paulo, na inspiração divina, ele trata com respeito a isto, na carta aos Filipenses, no capítulo de número 2, e versículo de número 5, ele declara: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é, e que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, queridos, Jesus, ele veio para entregar a sua vida, ele veio para morrer, mas existe algumas discussões básicas, alguns debates básicos com respeito ao dia em que Jesus morreu. Segundo a tradição cristã, Jesus, ele morreu numa sexta-feira, dentro de um costume judaico, ou de uma crença judaica, e da tradição judaica propriamente também, para que de certa forma cumprisse aquilo que Jesus disse, que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem passaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Dentro desta passagem bíblica, alguns acreditam que para que isto tivesse o seu peso de veracidade, Jesus, ele teria que morrer pelo menos numa quarta-feira, e nesta quarta-feira era um dia em que, na verdade, naquele momento, dentro da celebração que eles tinham, na celebração da Páscoa, uma quarta-feira, dentro da Páscoa, eles chamavam de o sábado, só que não era um sábado nacional, não era um sábado comum, eles chamavam aquele sábado que era realizado na quarta-feira, eles chamavam de o sábado espiritual. Mas nós não sabemos de fato ao certo se foi na quarta, se foi na sexta, mas o importante que nós sabemos e que nós cremos é que ele morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Mas ele morre, ele entrega a sua vida, e a promessa dizia, a profecia dizia que ele passaria apenas 3 dias e 3 noites no seio da terra. É por isso que quando nós lemos os últimos capítulos dos 4 evangelhos que trata com respeito a este acontecimento, a Bíblia sempre faz menção com respeito ao sábado. E dentre estes, a expressão que mais eu particularmente me familiarizo é justamente esta de Marcos, que diz: e passado o sábado. E passado o sábado. O sábado passou. E quando o sábado passou, o capítulo 16 deste evangelho aqui nos fornece algumas verdades que nos auxiliarão a sermos perseverantes. Perceba, queridos, que nós estamos falando sobre a morte de Jesus, sobre a sua ressurreição. Só que antes da sua morte, ou antes da sua ressurreição, Jesus, ele foi traído. Dias antes, ele passou pela traição, ele foi cuspido,
ele foi zombado, ele foi escarnecido, seja na quarta ou seja na sexta. Mas antes, ele teve que passar por este processo. Ele passa pelo processo do julgamento, ele passa pela condenação. Depois que é vendido, depois que foi traído, depois que foi julgado, depois que foi condenado, ele foi crucificado. Depois da crucificação, lhe colocaram dentro da sepultura. Mas como diz aquele velho ditado, nada melhor do que um dia após o outro. Então eu estou aqui nesta noite imbuído dentro de uma responsabilidade profética para trazer algumas coisas para alguém ou para alguns que, quem sabe, ou está vivendo uma sexta-feira, está vivendo sábado, porque antes da ressurreição foi o sofrimento. A tradição cristã diz que a morte de Jesus deu-se na sexta-feira. Então, se deu-se propriamente na sexta-feira, a sexta-feira foi um dia terrível. A sexta-feira foi um dia turbulento. A sexta-feira foi um dia assombrante. Mas passou a sexta, chegou o sábado. E o que foi que teve no sábado? Nada mais do que simplesmente lembranças. O que foi que aconteceu no sábado? Nada mais do que a esperança que aparentemente estava acabada. A sexta foi assombrosa, foi terrível, foi apavorante. O sábado foi angustiante. O peso do silêncio estava predominando. E a pergunta era: e agora? O que faremos? O que acontecerá agora? Qual será o nosso destino? Porque aquele no qual estava depositado a nossa esperança, ele não está mais entre nós. E agora? Mas a informação que nós temos aqui é que o sábado passou. E o que foi que aconteceu depois que o sábado passou? Está com a Bíblia aberta? Olha só. A primeira coisa que aconteceu depois que o sábado passou, mulheres se encorajaram para fazerem uma obra solene. Versículo 1, versículo 2. Maria e algumas mulheres pegaram especiarias e disseram: nós não podemos se conformar com esta situação. Vamos fazer uma obra solene. Vamos ungir o corpo do nosso mestre. Porque o peso da sexta e o peso do sábado não pode prevalecer no domingo. Não podemos ser intimidados ou intimidados pelas circunstâncias adversas que nos sobrevieram. Vamos lutar, vamos enfrentar. E estas frágeis mulheres foram justamente para fazer uma obra solene. Isso é só para nos ensinar que, independente de qualquer situação que nós estejamos vivenciando, nós ainda somos capazes de fazer obras excelentes para o Senhor.
sei que eu estou falando para pessoas que estão paralisadas, estão perplexas, abatidas, estão até com medo. Mas saiba que a sexta-feira foi terrível, o sábado foi frustrante, mas Deus sempre terá um domingo. E neste domingo Deus ele te proporciona o privilégio e a oportunidade de você ainda executar obras excelentes para o Senhor que te chamou para uma grande obra na terra. Mas passou o sábado, e a segunda coisa que aconteceu depois que o sábado passou, o dilema foi resolvido. Sim, o dilema foi resolvido. E qual era o dilema destas mulheres que haviam se encorajado? Elas se prepararam, pegaram as especiarias, mas dentro delas havia uma pergunta: e quando nós chegarmos lá, quem nos revolverá a pedra? Havia este dilema, e normalmente todo ser humano, ele carrega estes dilemas, principalmente quando ele já na prova. Até quando? Por quê? E para quê? Todo ser humano ele passa por estes dilemas. Mas o Senhor me trouxe aqui e te trouxe aqui nesta noite para dizer-lhe que Ele ainda resolve os nossos dilemas. Porque quando elas chegaram, a Bíblia diz que a pedra já havia sido removida do lugar. O dilema foi solucionado. O sábado passou. E depois que o sábado passou, elas olharam para dentro da sepultura e disseram: aonde está o corpo do meu Senhor? Mas elas não se lembraram que era domingo. Elas não se lembravam que o sábado tinha passado, porque depois que o sábado passa, tem ressurreição. Elas pensaram que a tinham roubado, mas o anjo assenta-se sobre a pedra e lhes pergunta: por que procurais o vivente entre os mortos? Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Se desespere não. A sexta, para alguns, uns estão na sexta, outros estão no sábado, outros estão no domingo. Sábado passou, houve ressurreição. E depois que o sábado passou, a quarta coisa que aconteceu foi: vidas foram recuperadas. Sim, depois que o sábado passa, vidas também são recuperadas. Lembra-se de Pedro, que era um dos discípulos de Jesus, que havia caído, havia o negado, havia o traído, havia o abandonado, não fazia mais parte do grupo dos discípulos. Ele queria voltar, regressar para a sua vida comum, para a sua vida natural. Mas quando Jesus ressuscita e diz: eu tenho um lugar preparado, que eu quero me encontrar com vocês lá no monte, na Galileia, mas diga aos meus discípulos e também a Pedro. Ora, diga aos meus discípulos e a Pedro. Então Pedro não fazia mais parte do grupo, não. Pedro tinha desistido de Jesus, mas Jesus não desistiu dele. Diga aos meus discípulos e a Pedro que eu vou adiante deles. Porque depois do sábado,
existe recuperação de vidas. E para você que chegou aqui nesta noite, saiba que o Evangelho resgata a sua vida. Por mais perdida que aparentemente ela esteja, o Evangelho, que é poder de Deus, te trouxe aqui para dizer: vidas, a sua vida pode ser recuperada. Mas a quinta coisa que aconteceu depois que o sábado passou, versículo de número 9 e o versículo de número 12, quando Jesus se encontra com os discípulos, que ninguém estava acreditando que Jesus realmente tinha ressuscitado. A Bíblia diz que Jesus lançou em rosto a incredulidade deles. Porque a quinta coisa que acontece depois do sábado é a confrontação do Evangelho. Porque o Evangelho nos confronta. Porque aquilo que não me confronta não me muda. E é por isso que o Evangelho é Evangelho de confrontação. E é por isso que no meio do Evangelho, no reino de Deus, não existem príncipes e princesas no nível de querer ser melhor, de querer serem as potências, a última Coca-Cola do deserto, ou até mesmo a última bolacha do pacote. E aqueles que querem se achar a última bolacha do pacote acabam se esquecendo que normalmente a última bolacha do pacote está toda esmigalhada, quebrada. É por isso que existe uma filosofia por aí, está existindo uma ideia por aí que o homem agora, ele é o centro do coração de Deus. Que o homem é o ponto fraco de Deus. De qual Deus? Do Deus que é invisível, que é eterno e que é soberano. Ele nunca precisou de mim para absolutamente nada. Ele não precisa de você, Ele não precisa de nós. Ele nos dá o privilégio de servirmos e de o adorar. Mas se você não quiser, não tem problema. Lá, na sua morada eterna, Ele tem serafins que cantam todo dia, sem cessar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. É por isso que no reino de Deus não existe centro das atenções. E é por isso que quando nós viemos, ou quando nós chegamos em um ambiente como este, nós não vem aqui por causa de pregador, ou por causa de cantor, por mais famoso que ele seja, mas é famoso lá. Aqui não passa de servo, aqui não passa de adorador, aqui não passa de humilde. Porque isso é o Evangelho. O Evangelho não nos torna estrelas. É por isso que as pessoas não querem o Evangelho, porque o Evangelho nos confronta, nos colocando no nosso devido lugar. E é por isso que tem muita gente brigando por cargo, por títulos, por posições, pelo microfone, porque querem um reconhecimento. Mas aqui ninguém passa de servo. E não tem problema se você não quiser servir. Deus sempre terá os seus remanescentes na terra. Mas a última coisa que aconteceu, queridos, depois que o sábado passou, olha só, versículo 15, versículo 20, você pode ler. Houve cooperação divina, porque Jesus havia dado uma ordem, dizendo: ide por todo mundo,
pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farás dano algum. Eles obedecem à ordem do mestre e eles saem a pregar. E a Bíblia diz: e foi com eles o Senhor, cooperando com os sinais e as maravilhas. Porque depois que o sábado passa, tem cooperação divina. E o que é o interessante nesta cooperação divina é que muitas vezes nós depositamos as nossas expectativas aqui na dimensão terrena e nós ficamos esperando que venham recursos da esquerda. E Deus às vezes acaba mandando da direita, da frente, da retaguarda, ou até mesmo quando as portas estão completamente fechadas. Dentro da cooperação divina, Ele até aparece quando as portas estão completamente fechadas e diz: paz seja convosco. Por isso não se lamente se as pessoas te abandonarem, te deixarem ou te rejeitarem, porque o pior é se Ele nos abandonar. Mas enquanto nós tivermos a garantia, a certeza, a convicção de que a presença dEle está conosco, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Depois do sábado tem a cooperação divina, e é por isso que eu preciso ser perseverante, porque a presença dEle em mim, por mim e através de mim é sinônimo de vitória garantida. Por isso a Bíblia diz no Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo e declara para a sua igreja: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Deus de Jacó está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por isso Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, e nele confiarei. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bloqueio. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem mortandade que assola a escuridão. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à sua tenda. Você está sentindo a presença dele? Você está sentindo a presença dele neste lugar? Você tem certeza que nós estamos acobertados pela presença dele? E que nós estamos sendo ajudados por ele? Que nós temos a cooperação dele? Então, se você tem a certeza, a consciência, a convicção de que você tem a cooperação divina dele, por que você quer parar? Por que você chegou dizendo que não tem força? Por que você chegou dizendo que perdeu o ânimo? A presença dele não está com você. A presença dele não está aqui nesta noite.
Se a presença dele estar aqui, ele não depende da tua força, ele não depende das tuas habilidades, ele não depende das tuas condições, ele não depende de nada. Por isso a Bíblia diz: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É por isso que você não vai parar. É por isso que você não vai retroceder. É por isso que você não vai desistir. Porque nesta noite há refúgio de Deus, há refrigério de Deus, há revigoramento de Deus e fortalecimento de Deus para a sua vida. Você crê nisto? Você crê nisto? Se coloque de pé com a permissão dos nossos pastores. Eu não gosto muito desse negócio não, irmãos, mas olha para quem está perto de você, diga para ele, diga para ela, vai passar. Se desespere não. Não precisa arrancar o cabelo da cabeça não. Descanse. A sexta-feira é necessária, porque é justamente na sexta-feira que nós conhecemos os nossos verdadeiros amigos. As sextas-feiras, elas são necessárias. O sábado frio, marcado pela tristeza e pela solidão, as frustrações são completamente necessárias. Mas passa. Mas passa. Mas passa. E eu sei e creio que já está passando na vida de alguns aqui. Infelizmente eu não posso dizer na vida de todos, mas na vida de alguns, onde alguém está passando. E para aqueles que ainda têm que passar um pouquinho pela sexta-feira, resistam. Perseverem. Sejam perseverantes. Porque evangelho é isto. Evangelho não é estrelas. Evangelho é cruz. Evangelho é lágrimas, é dores, é esquecimentos, mas é necessário. E dentro destas coisas que são necessárias, a única coisa que nos compete é nos submetermos ao plano e ao propósito de Deus. E assim permanecer firmes e perseverantes no propósito e no projeto da cruz. Sejam perseverantes no propósito de Deus. Não deixe que absolutamente nada roube o teu foco. Não deixe que absolutamente nada e ninguém venha lhe afastar deste propósito eterno. Feche os seus olhos. Coloque a sua mão no seu coração. Bíblia em João 20. Comece a fazer a sua oração. E me deparei com Maria Madalena. Faça a sua oração. Chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta O Senhor quer sua mudar a sua cabeça, vida. enxugando suas lágrimas, seus olhos. O Senhor ela quer brilha. mudar a sua história. Onde está o corpo do mestre? E enquanto o ministério de louvor está cantando, a primeira coisa que eu quero fazer é perguntar se tem alguém aqui em nosso meio que ainda não é evangélica E ela respondeu, e que está ouvindo a voz do Senhor aqui nesta noite e que quer entregar a sua vida a Cristo Jesus
como seu único e suficiente Salvador. Se você ainda não é crente na pessoa bendita de Jesus e quer entregar a